Meus irmãos, continuando nosso estudo em Colossenses, hoje pretendo ver com você do verso 13 até o verso 23 a leitura. Não vamos estar estudando todo o texto. Rapidamente, Paulo está preso por pregar o Evangelho, recebe então ali ao pastor dessa igreja. Paulo não a conhecia, e este pastor, Epáfras, passa para Paulo a situação da igreja. Paulo imediatamente vai escrever para aquela igreja uma carta, inicia orando por aqueles irmãos, dando graças a Deus, e termina no verso 12 do capítulo 1, nós vimos isso domingo passado, Paulo dando graças a Deus na sua oração, porque Deus fez aqueles irmãos idôneos à herança dos santos na luz. A partir daí, Paulo então prossegue a partir do verso 13, vamos dizer mais teologicamente, doutrinariamente, após fazer a oração, dizer para aqueles irmãos agora a respeito da redenção e do Redentor. Eu passo a ler com você aqui o texto e a gente vai entrar nele imediatamente, tá bem? Ele diz que então ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bem, meus irmãos, dando prosseguimento, a partir do verso 13, eu disse que Paulo vai falar então da redenção, o que permitiu aqueles irmãos se tornarem idôneos à parte que cabe a todo cristão genuíno na herança dos santos na luz, conforme o verso 12. Então isso foi possível por meio da redenção e do Redentor. E é isso que nós vamos estar vendo agora, tá bem? No verso 13, nos informa que ele nos libertou, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A ideia desse bloco todo aqui de ensino dá para a gente pensar naquela cena de ação, em algum filme, talvez você já viu, de alguém estando preso e agora ele é libertado de uma forma que ele é valorizado, sua vida tem valor e um alto preço é pago para essa pessoa se ver livre. Pensa nessa cena, não é? Alguém que estava antes no cativeiro e agora é libertado. É isso que o verso 13 e esse bloco todo vai nos dizer. É mais ou menos essa imagem. Nós estávamos presos, escravizados, e então alguém pagou um preço, um alto preço, para nos tornar livres, e nos mudou, nos tirou, nos transportou daquele lugar horrendo para o reino do Filho de Deus. É o que diz o verso 13. Literalmente, ele diz que nos libertou do império das trevas. Entenda isso aqui como sendo o império usurpado do próprio diabo, do Satanás. Aquele que não tem Cristo Jesus, aquele que não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ele é um habitante do império do mal, do império das trevas, ainda que não saiba disso. Mas entenda, só é possível
a libertação por meio de Cristo Jesus. Aliás, eu quero reafirmar isso, não é? A libertação é possível. Todo aquele que estando debaixo do jugo de Satanás, entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele poderá ser livre. É isso que acontece. Deus o livrou. É importante lembrar disso. É Deus quem o libertou. Ninguém pode sair desse império das trevas sozinho por conta própria. Deus fez isto. Deus continua fazendo. Deus continua libertando prisioneiros do império das trevas. E, ao mesmo tempo, diz que não só liberta e deixa ele a vagar, mas liberta e leva, transporta para um outro reino. Agora, o reino do Filho do seu amor. Essa ideia de libertar e transportar para um outro lugar, você já viu isso em algum filme, coisa assim. Mas também na antiguidade, você se lembra lá que Israel foi feito cativo, no caso foi o contrário, foi feito cativo. Mas essa ideia de transportar, tirar alguém da sua terra, do seu convívio e levar para outro local, isso era bem comum. A ideia então aqui é essa: Deus liberta aquele que está preso, o pecador, está preso no império das trevas, do mal, e Deus o liberta e o transporta para o reino do Filho do seu amor. O que é isto? O reino do Filho do seu amor. O Filho do seu amor, está claro, nós vamos falar logo após do Redentor, o Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que toda a liberdade, a libertação foi possível. Me chama a atenção aqui, porque Paulo inicia esse verso 13 se colocando como um daqueles que foi liberto. Ele muda imediatamente, até então, até o verso 12, ele usava o pronome vós, a segunda pessoa do plural. Agora ele se coloca na primeira pessoa e se coloca no meio. Nos libertou. É bom lembrar disso, é um detalhe, mas é bom. Paulo não estava além da possibilidade de salvação. Embora fosse um perseguidor da igreja, por meio de Jesus, ele foi um dos que também foram libertos. Como eu e você podemos ser libertos, e eu creio que muitos estão sendo libertos ainda hoje. Portanto, meu irmão, a palavra de alegria e de gratidão. Por quê? Porque Jesus me libertou. Eu fui liberto, você pode exclamar. Glória a Deus. Eu estou liberto, eu sou livre em Cristo Jesus. E não apenas livre, mas agora eu pertenço, eu sou súdito de um outro reino, o reino do Filho de Deus, o reino da luz. Jesus é a luz. Eu fui liberto e transportado do império das trevas, do mal, para o reino do Filho de Deus, que é luz. Aleluia. Isso está no verso 13. No verso 14, ele falando da redenção, ele diz que em Jesus é que foi operada essa redenção, a remissão dos pecados. Temos assim, irmãos, o resgate, a redenção, porque um alto preço foi pago. Não foi obra do acaso, foi planejado e executado e pago um alto preço. Esta palavra me lembra daquele acontecimento que a gente lê lá no livro de Ruth, quando uma mulher viúva, ela, pela lei, ela poderia ser resgatada. A palavra ali é Goel, o resgatador. É o que Boaz vai fazer com Ruth naquela história, não é? Quando ele assume ela e todas as responsabilidades, dando-lhe agora o nome, a família, e assim é também em relação à família de Deus. Todo aquele que foi transportado para o reino do Filho de Deus, para o reino da luz, deixou o império das trevas, ele é objeto da redenção, verso 14, e da remissão dos pecados. Por quê? Porque o resgatador, o Goel, aquele que pagou um preço, me trouxe liberdade e, uma vez livre, me transportou para o seu reino. Gosto dessa palavra, dessa ideia de transportar. Quando eu olho Apocalipse 11, verso 15, dá uma ideia do que isso pode me dar uma luz aqui. Vou ler aqui com você, ok? Apocalipse 11, 15. Diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. A esse reino agora que eu pertenço, glória a Deus. E a todo aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, assumindo-o como seu Senhor, como seu Salvador. Ele nos liberta, querido.
Jesus é o Goel, é o libertador, o resgatador, e pelo seu sangue nos adquiriu por um alto preço. Assim, o nosso resgate não dependeu de nós, foi porque um alto preço foi pago. Deixa eu ler aqui com você em Efésios 1:7. Veja só, diz assim a respeito de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Dá mais luz, mais entendimento? Então, o preço foi pago, foi o sangue de Jesus. Esse foi o alto preço, mas foi por ele que eu e você podemos ser resgatados e transportados para o reino do Filho de Deus, o reino do seu amor. Esse verso também fala de remissão de pecados. O perdão dos pecados, rapidão, implica a nossa comunhão agora com Deus e inclusive uns com os outros. É o perdão de Deus que proporciona isso. Nós pertencemos agora a uma nova família, a um novo reino, e termos intimidade e termos comunhão com o Rei e com os demais súditos. Glória a Deus. O verso 15 diz agora a respeito do Redentor. 13 e 14 da redenção, a libertação. Agora ele vai falar do libertador, mais diretamente o Redentor Senhor Jesus Cristo. Aponta para o seu senhorio, a primazia de Jesus. Verso 15 diz, este, se referindo a Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Imagem do Deus invisível, é como se fosse aqui o reflexo de Deus, por meio do qual nós podemos conhecer a Deus. Como assim, pastor? Meu irmão, tudo aquilo que Deus os seus atributos estão presentes, sempre esteve presente em Jesus, de maneira que aqueles que puderam conviver, ver Jesus, via em Jesus os atributos de Deus. Por exemplo, Deus é bom, via em Jesus a bondade, via em Jesus a autoridade e o poder do próprio Deus sobre toda a criação. Como no espelho era possível ver, e nós pela fé também podemos ver, continuar contemplando ao Senhor Jesus e todos os atributos de Deus. Aponta para a primazia de Jesus sobre toda a criação, sobre tudo o que existe. Jesus, verso 15 diz, o primogênito. Deixa eu dar uma palavrinha a respeito de primogenitura. Não no sentido de que Jesus foi o primeiro a ser criado, não é isso. Jesus não foi criado, ele é o Deus eterno, sempre existiu, autoexistente. O que quer dizer o primogênito de toda a criação? Na mente do judeu, na antiguidade, primogênito era aquele que detinha todo o poder, toda a autoridade. E é isso que Paulo quer passar aqui para aqueles irmãos. Jesus é o primogênito no sentido de exercer toda a autoridade do Pai, de todo o poder que o Pai lhe confiou. Nesse sentido, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, eternamente. Amém. Deixa eu ler alguma coisa aqui no Salmo 24, verso 1. Acho que traz um pouquinho de luz sobre isso. Salmo 24, verso 1. Diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo está debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, a Bíblia nos diz que ele assentou-se à direita de Deus. E ali ele é o rei de todo o universo, ele governa toda a criação. Na verdade, Jesus, a Bíblia nos diz claramente, ele é aquele que fez toda a criação. Tudo que existe, existe porque Jesus é o autor da criação. O verso 16 deixa isso de forma clara. O final do verso 16 diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. O apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus e que tudo que existe foi feito por intermédio dele. Assim, meu irmão, esclarecido, Jesus é o primogênito nesse sentido, de ter todo o poder, de ter toda a autoridade que o Pai lhe confiou.
Estamos falando do Redentor. No verso 16, pois nele, em Jesus Cristo, e esse pronome, ele é marcante nesse texto aqui em Colossenses. Se você tiver curiosidade e for observando quantas vezes o pronome ele, nele, se referindo a Jesus, aparece aqui. E sempre mostrando quem é o Redentor, quem é o Senhor Jesus Cristo. No verso 16, então, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Pode entender esses principados e potestades aqui como mundo espiritual, então não só material, mas também espiritual, visível e invisível, tudo enfim, que está dizendo aqui, tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, meus irmãos, nós podemos confiar. Aquele que nos resgatou pagando um alto preço e que nos transportou para o seu próprio reino, ele é aquele que detém todo o poder, toda a autoridade. E para Jesus, assim podemos crer, não há surpresas, não há acasos, não há coincidências. Tudo ele sabe, tudo ele pode, toda a autoridade lhe foi dada. Em Efésios, vou ler aqui com você, Efésios 1, do verso 20 ao 23, traz luz também. Efésios 1, 20 a 23, diz assim, a respeito de Jesus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Percebe, meus irmãos, Jesus está agora sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, verso 20, acima de todo principado, potestade, domínio, poder, qualquer nome que se possa se referir. Tudo está subordinado ao Senhor Jesus Cristo. É o sentido da palavra primogênito no verso 15 e no verso 16, deixa mais claro que tudo que existe foi por ele criado. Ele detém todo o poder e toda a autoridade. Tudo foi criado por meio de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Redentor. É aquele que pagou um preço, nos livrou, nos tirou do cativeiro, da prisão na qual nós nos encontrávamos e que éramos impossibilitados, incapazes, incompetentes para nos livrar. Precisava de um agente exterior que assim o fizesse. Jesus foi esse que nos tirou da escravidão das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino da luz, onde nós esperamos a bendita herança que está a nós reservada. Você lê isso no verso 12 do mesmo capítulo. No verso 17, ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. É isso aí, meu irmão. Jesus é o início, o meio e o fim. Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Jesus é autoexistente como Deus. Ele não teve início e não terá fim. É sempre eternamente Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós vamos parar aqui no verso 17 e no próximo domingo, na escola dominical, nós continuaremos o restante desse texto que nós lemos, tá bem? Eu quero orar com você. Meu Deus, meu Senhor, glórias te rendemos, porque o Senhor é aquele que nos libertou em Cristo Jesus das nossas prisões, da escravidão e não só nos livrou, estamos livres, é verdade, mas além de livres, o Senhor agora nos fez súditos de um outro reino. O Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glórias ao Senhor. Te adoramos, meu Pai. Tão grande salvação. E o Senhor Jesus é o primogênito, é aquele que detém todo o poder, toda a autoridade.
ninguém se assemelha a Ele. Ele é o nosso resgatador. E como Boaz é aquele que nos tomou agora para sermos propriedade dele, exclusiva dele, para Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Glórias te rendemos, Senhor, porque o Senhor que nos resgatou e continua resgatando, nós não conseguiríamos. Te adoramos pela salvação, a redenção, o perdão dos pecados que o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei Jesus nos conquistou e por isso temos certeza da salvação. Glórias te rendemos por meio de Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Meu querido irmão, Deus te abençoe. Fique na paz. Amém. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me poder, pois novo sou nele.